Jeremias, capítulo 37, 38, 39 e 40. Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, foi designado rei por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele reinou em lugar de Joaquim, filho de Jeoaquim. Nem ele, nem seus conselheiros, nem o povo da terra deram atenção às palavras que o Senhor tinha falado por meio do profeta Jeremias. O rei Zedequias, porém, mandou Jucal, filho de Selemias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maazéias, ao profeta Jeremias com esta mensagem: Ore ao Senhor, ao nosso Deus, em nosso favor. Naquela época, Jeremias estava livre para circular entre o povo, pois ainda não tinha sido preso. Enquanto isso, o exército do faraó tinha saído do Egito. E quando os babilônios que cercavam Jerusalém ouviram isso, retiraram o cerco. O Senhor dirigiu esta palavra ao profeta Jeremias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Digam ao rei de Judá que os mandou para consultar-me. O exército do faraó que saiu do Egito para vir ajudá-los retornará à sua própria terra, ao Egito. Os babilônios voltarão e atacarão essa cidade, eles a conquistarão e a destruirão a fogo. Assim diz o Senhor: Não se enganem a si mesmos, dizendo: Os babilônios certamente vão embora, porque eles não vão. Ainda que vocês derrotassem todo o exército babilônio que está atacando vocês, e só lhe restassem homens feridos em suas tendas, eles se levantariam e incendiariam essa cidade. Depois que o exército babilônio se retirou de Jerusalém por causa do exército do faraó, Jeremias saiu da cidade para ir ao território de Benjamim, a fim de tomar posse da propriedade que tinha entre o povo naquele lugar. Mas quando chegou à porta de Benjamim, o capitão da guarda, cujo nome era Gerias, filho de Selemias, filho de Ananias, o prendeu e disse: Você está desertando para o lado dos babilônios. Isso não é verdade, disse Jeremias. Não estou passando para o lado dos babilônios. Mas Gerias não quis ouvi-lo e, prendendo Jeremias, o levou aos líderes. Eles ficaram furiosos com Jeremias, espancaram-no e o prenderam na casa do secretário Jonatas, que tinham transformado numa prisão. Jeremias foi posto numa cela subterrânea da prisão, onde ficou por muito tempo. Então o rei mandou buscá-lo, e Jeremias foi trazido ao palácio. E secretamente o rei lhe perguntou: Há alguma palavra da parte do Senhor? Ah, respondeu Jeremias, você será entregue nas mãos do rei da Babilônia. Então Jeremias disse ao rei Zedequias: Que crime cometi contra você ou contra os seus conselheiros ou contra este povo para que você me mandasse para a prisão? Onde estão os seus profetas que lhes profetizaram: O rei da Babilônia não atacará nem a vocês nem a esta terra? Mas agora, ó rei, meu senhor, escute-me, por favor. Permita-me apresentar-lhe a minha súplica. Não me mande de volta à casa de Jonatas, o secretário, para que eu não morra ali. Então o rei Zedequias deu ordens para que Jeremias fosse colocado no pátio da guarda e que diariamente recebesse pão da rua dos padeiros, enquanto houvesse pão na cidade. Assim Jeremias permaneceu no pátio da guarda. E correu que Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Pazur, Jucal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malquias, ouviram o que Jeremias estava dizendo a todo o povo. Assim diz o Senhor: Aquele que permanecer nessa cidade morrerá pela espada, pela fome e pela peste, mas aquele que se render aos babilônios viverá. Escapará com vida e sobreviverá. E assim diz o Senhor: Essa cidade certamente será entregue ao exército do rei da Babilônia, que a conquistará. Então os líderes disseram ao rei: Este homem deve morrer. Ele está desencorajando os soldados que restaram nessa cidade, bem como todo o povo, com as coisas que ele está dizendo. Este homem não busca o bem deste povo, mas a sua ruína. O rei Zedequias respondeu: Ele está em suas mãos, o rei não pode opor-se a vocês. Assim pegaram Jeremias e o jogaram na cisterna de Malquias, filho do rei, a qual ficava no pátio da guarda. Baixaram Jeremias por meio de cordas para dentro da cisterna. Não havia água na cisterna, mas somente lama, e Jeremias afundou na lama. Mas Ebed-Meleque, o etíope, oficial do palácio real, ouviu que eles tinham jogado Jeremias na cisterna. Ora, o rei estava sentado junto à porta de Benjamim. E Ebed-Meleque saiu do palácio e foi dizer-lhe: Ó rei, meu senhor, esses homens cometeram um mal em tudo o que fizeram ao profeta Jeremias. Eles o jogaram numa cisterna para que morra de fome, pois já não há mais pão na cidade.
Então o rei ordenou a Ebed-Meleque, o etíope: leve com você 3 homens sob as suas ordens e retire o profeta Jeremias da cisterna antes que ele morra. Então Ebed-Meleque levou consigo os homens que estavam sob as suas ordens e foi à sala que fica debaixo da tesouraria do palácio. Pegou alguns trapos e roupas velhas e desceu cordas até Jeremias na cisterna. Ebed-Meleque, o etíope, disse a Jeremias: põe esses trapos e roupas velhas debaixo dos braços para servirem de almofadas para as cordas. E Jeremias assim fez. Assim, com as cordas, o puxaram para cima e o tiraram da cisterna. E Jeremias permaneceu no pátio da guarda. Então, o rei Zedequias mandou trazer o profeta Jeremias e o encontrou na terceira entrada do templo do Senhor. Quero pedir-te uma palavra, disse o rei. Não me esconda nada. Jeremias disse a Zedequias: se eu lhe der uma resposta, você não o matará? Mesmo que eu o aconselhasse, você não me escutaria. O rei Zedequias, porém, fez este juramento secreto a Jeremias: juro pelo nome do Senhor, de quem recebemos a vida, que eu não te matarei, nem te entregarei nas mãos daqueles que desejam tirar-te a vida. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: se você se render imediatamente aos oficiais do rei da Babilônia, sua vida será poupada e essa cidade não será incendiada. Você e sua família viverão. Mas se você não se render imediatamente aos oficiais do rei da Babilônia, essa cidade será entregue nas mãos dos babilônios e eles a incendiarão. Nem mesmo você escapará das mãos deles. O rei Zedequias disse a Jeremias: tenho medo dos judeus que estão apoiando os babilônios, pois os babilônios poderão entregar-me nas mãos deles e eles me maltratarão. Eles não o entregarão, Jeremias respondeu. Obedeça ao Senhor fazendo o que eu lhe digo, para que tudo lhe corra bem e a sua vida seja poupada. Mas se você não quiser render-se, foi isso que o Senhor me revelou. Todas as mulheres deixadas no palácio real de Judá serão levadas aos oficiais do rei da Babilônia, e elas lhe dirão: aqueles teus amigos de confiança te entregaram e prevaleceram sobre ti. Teus pés estão atolados na lama, teus amigos te abandonaram. Todas as suas mulheres e os seus filhos serão levados aos babilônios. Você mesmo não escapará das mãos deles, mas será capturado pelo rei da Babilônia, e essa cidade será incendiada. Então Zedequias disse a Jeremias: se alguém souber dessa conversa, tu morrerás. Se os líderes ouvirem que eu conversei contigo e vierem dizer-te: conta-nos o que disseste ao rei e o que o rei te disse, não esconda nada de nós, senão nós te mataremos. Dize: fui suplicar ao rei que não me mandasse de volta à casa de Jonatas para ali morrer. Quando os líderes vieram interrogar Jeremias, ele lhes disse tudo o que o rei tinha ordenado que dissesse. E eles não lhe perguntaram mais nada, pois ninguém tinha ouvido a conversa com o rei. E Jeremias permaneceu no pátio da guarda até o dia em que Jerusalém foi conquistada. Foi assim que Jerusalém foi tomada. No 9º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, no 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército e a sitiou. E no 9º dia do 4º mês do 11º ano do reinado de Zedequias, o muro da cidade foi rompido. Então todos os oficiais do rei da Babilônia vieram e se assentaram junto à porta do meio. Nergal-Sarezer de Sangar, Nebusersequim, um dos chefes dos oficiais, Nergal-Sarezer, um alto oficial, e todos os outros oficiais do rei da Babilônia. Quando Zedequias, rei de Judá, e todos os soldados os viram, fugiram e saíram da cidade, à noite, na direção do jardim real, pela porta entre os 2 muros, e foram para Arabá. Mas o exército babilônio os perseguiu e alcançou Zedequias no planície de Jericó. Eles o capturaram e o levaram a Nabucodonosor, rei da Babilônia, em Ribla, na terra de Amate, que o sentenciou. Em Ribla, o rei da Babilônia mandou executar os filhos de Zedequias diante dos seus olhos, e também matou todos os nobres de Judá. Mandou furar os olhos de Zedequias e prendê-lo com correntes de bronze para levá-lo para a Babilônia. Os babilônios incendiaram o palácio real e as casas do povo e derrubaram os muros de Jerusalém. Nebuzaradã, o comandante da guarda imperial, deportou para a Babilônia o povo que restou na cidade, junto com aqueles que tinham se rendido a ele, e o restante dos artesãos. Somente alguns dos mais pobres do povo,
que nada tinham, Nebuzaradã deixou para trás em Judá. E naquela ocasião ele lhes deu vinhas e campos. Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, deu ordens a respeito de Jeremias a Nebuzaradã. Vá buscá-lo e cuide bem dele, não o maltrate, mas faça o que ele pedir. Então, Nebuzaradã, o comandante da guarda imperial, Nebuzanban, um dos chefes dos oficiais, Nergal-Sarezer, um alto oficial, e todos os outros oficiais do rei da Babilônia, mandaram tirar Jeremias do pátio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicã, filho de Safã, para que o levasse à residência do governador. Assim Jeremias permaneceu no meio do seu povo. Enquanto Jeremias esteve preso no pátio da guarda, o Senhor lhe dirigiu a palavra: vá dizer a Ebed-Meleque, o etíope: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: estou prestes a cumprir as minhas advertências contra essa cidade, com desgraça e não com prosperidade. Naquele dia elas se cumprirão diante dos seus olhos. Mas eu o resgatarei naquele dia, declara o Senhor. Você não será entregue nas mãos daquele a quem teme, eu certamente o resgatarei. Você não morrerá à espada, mas escapará com vida, porque você confia em mim, declara o Senhor. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias depois que o comandante da guarda imperial, Nebuzaradã, o liberou em Ramá. Ele tinha encontrado Jeremias acorrentado entre todos os cativos de Jerusalém e de Judá, que estavam sendo levados para o exílio na Babilônia. Quando o comandante da guarda encontrou Jeremias, disse-lhe: foi o Senhor, o seu Deus, que determinou esta desgraça para este lugar. Agora o Senhor a cumpriu e fez o que tinha prometido. Tudo isso aconteceu porque vocês pecaram contra o Senhor e não lhe obedeceram. Mas hoje eu o liberto das correntes que prendem as suas mãos. Se você quiser, venha comigo para a Babilônia e eu cuidarei de você. Se, porém, não quiser, pode ficar. Veja, toda essa terra está diante de você. Vá para onde melhor lhe parecer. Contudo, antes de Jeremias se virar para partir, Nebuzaradã acrescentou: volte a Gedalias, filho de Aicã, neto de Safã, a quem o rei da Babilônia nomeou governador sobre a cidade de Judá, e viva com ele entre o povo, ou vá para qualquer outro lugar que desejar. Então o comandante lhe deu provisões e um presente, e o deixou partir. Jeremias foi a Gedalias, filho de Aicã, em Mispá, e permaneceu com ele entre o povo que foi deixado na terra de Judá. Havia comandantes do exército que ainda estavam em campo aberto com os seus soldados. Eles ouviram que o rei da Babilônia tinha nomeado Gedalias, filho de Aicã, governador de Judá, e o havia encarregado dos homens, das mulheres, das crianças e dos mais pobres da terra que não tinham sido deportados para a Babilônia. Então foram até Gedalias em Mispá, Ismael, filho de Netanias, Joanã e Jonatas, filho de Careá, Seraías, filho de Tanumete, os filhos de Efai, de Netofate, e Jazanias, filho de Maacatita, juntamente com os seus soldados. Gedalias, filho de Aicã, neto de Safã, fez um juramento a eles e aos seus soldados: não temam sujeitar-se aos babilônios. Estabeleçam-se na terra, sujeitem-se ao rei da Babilônia, e tudo lhes irá bem. Eu mesmo permanecerei em Mispá para representá-los diante dos babilônios que vierem a nós. Mas vocês façam a colheita das uvas para o vinho, das frutas e das olivas para o azeite, ponham o produto em jarros e vivam nas cidades que vocês ocuparam. Todos os judeus que estavam em Moabe, em Amon, em Edom e em todas as outras terras ouviram que o rei da Babilônia tinha deixado um remanescente em Judá e que havia nomeado Gedalias, filho de Aicã, neto de Safã, governador sobre eles. Então voltaram de todos os lugares para onde tinham sido espalhados, vieram para a terra de Judá e foram até Gedalias em Mispá. E fizeram uma grande colheita de frutas de verão e de uvas para vinho. Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes do exército que ainda estavam em campo aberto foram até Gedalias em Mispá e lhes disseram: você não sabe que Baalis, rei dos Amonitas, enviou Ismael, filho de Netanias, para matá-lo? Mas Gedalias, filho de Aicã, não acreditou neles. Então Joanã, filho de Careá, disse em particular a Gedalias, em Mispá: irei agora e matarei Ismael, filho de Netanias, e ninguém ficará sabendo disso, porque deveria ele fazer que os judeus que se uniram a você sejam espalhados e o remanescente de Judá seja destruído?
Mas Gedalias, filho de Aicã, disse a Joanã, filho de Careá: não faça uma coisa dessas. O que você está dizendo sobre Ismael não é verdade.